Em 1087, um dos homens mais poderosos da Europa morreu de uma maneira que já seria suficiente para entrar nos livros de história. Mas o que aconteceu depois de sua morte transformou seu funeral em um dos episódios mais perturbadores associados à realeza medieval. Seu nome era Guilherme, o Conquistador. Ele havia atravessado o Canal da Mancha, derrotado Harold Godwinson em Hastings e conquistado a coroa inglesa. Durante décadas, construiu seu poder através de guerras, alianças e uma autoridade que poucos homens de sua época conseguiram alcançar. Mas no fim da vida, seu próprio corpo começou a cobrar o preço de tantos anos de violência e excesso. Em 1087, enquanto fazia campanha contra Mantes, Guilherme adoeceu gravemente. Uma possível lesão sofrida durante a cavalgada pode ter contribuído para sua deterioração, agravada pelos problemas físicos que enfrentava nos últimos anos. Em 9 de setembro daquele ano, ele morreu em Rouen, na Normandia. Seu corpo deveria ser levado para Caen, onde seria enterrado na abadia de Saint-Étienne, uma construção ligada ao próprio Guilherme. Mas o funeral começou a se transformar em um desastre. Um incêndio nas casas vizinhas chegou a interromper a procissão. Durante a cerimônia, um homem ainda interrompeu o momento para reclamar que a igreja havia sido construída sobre terras pertencentes à sua família, sem a devida compensação. E então veio o momento que transformou aquele funeral em uma história quase inacreditável. Quando os responsáveis tentaram colocar o corpo do antigo conquistador dentro do sarcófago, descobriram um problema. O caixão era pequeno demais para acomodá-lo. O corpo de Guilherme era extremamente corpulento. Os homens tentaram acomodá-lo à força. Segundo relatos medievais preservados posteriormente, a pressão fez com que seu abdômen se rompesse. Um odor terrível teria tomado o interior da igreja. A cerimônia, que deveria celebrar a passagem de um rei para a eternidade, transformou-se em uma cena de confusão. Imagine a situação. Clérigos tentando manter a solenidade. Pessoas horrorizadas. O corpo de um dos homens mais poderosos da Europa sendo forçado para dentro de uma tumba que simplesmente não comportava seu tamanho. E naquele instante, toda a imagem de poder construída por Guilherme parecia desaparecer. O conquistador da Inglaterra, o senhor da Normandia, o homem que havia derrotado exércitos, agora estava reduzido à fragilidade de um corpo que nem sequer cabia adequadamente em seu próprio sarcófago. E talvez exista uma ironia ainda maior nessa história. Guilherme passou a vida construindo monumentos, conquistando territórios e tentando garantir que seu nome sobrevivesse ao tempo. Mas, no momento de sua morte, nada disso controlou o que acontecia com seu corpo. Seu funeral enfrentou incêndio, protesto, confusão e, segundo o relato medieval, um sarcófago pequeno demais para o rei. No fim, o grande conquistador acabou ocupando uma tumba pequena demais para a imagem gigantesca que havia construído em vida. E é justamente isso que torna essa história tão estranha. Porque reis podem controlar exércitos, podem conquistar países, podem construir palácios e abadias, mas nenhum deles consegue negociar com a própria morte. Agora eu quero saber de você. Se estivesse naquela igreja, você conseguiria permanecer no funeral depois de tudo aquilo acontecer? Escreva nos comentários, eu ficaria ou eu sairia. Quero descobrir quantas pessoas teriam coragem de continuar ali. E se você gosta dessas histórias reais, bizarras e perturbadoras, inscreva-se no Medieval Decay. Porque aqui nós não contamos apenas como os reis governaram. Nós contamos como eles terminaram. E algumas mortes são tão estranhas que parecem inventadas. Mas esta foi registrada sobre um dos homens mais poderosos da Europa medieval.